O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Os dois corriam juntos. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a você que nos acompanha em casa, Reverendíssimo Padre André, pároco desta paróquia, meu irmão no sacramento da ordem. Hoje, com muita alegria, iniciamos essa celebração, como nós ouvimos no Salmo: esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É Páscoa. Cristo ressuscitou. Ele está no meio de nós. Ele passou pelo sofrimento, mas foi vitorioso. Entrou na morte e venceu a morte. E ele, sendo o vencedor da morte, nos prometeu a nós, se mergulharmos na morte de Cristo, ou seja, na morte para este mundo, para as coisas mundanas, também nós ressuscitaremos com Ele. Por isso, devemos nos alegrar e exultar ao Cristo que está ressuscitado. Mas poderíamos nos perguntar: ora, como nos alegrar no contexto em que estamos vivendo? Como viver a alegria da Páscoa diante de uma pandemia? Como viver a alegria da Páscoa sabendo que muitos veem o futuro de modo incerto, com medo? Como celebrar a alegria da Páscoa
diante de muitos brasileiros que já sofrem com a pandemia, seja com a própria doença, seja com problemas financeiros, seja porque não pode sair de casa. Onde está o ressuscitado? Onde está o Cristo que venceu? Poderíamos nos perguntar. Jesus verdadeiramente ressuscitou? Ele está ao meu lado, Ele caminha comigo? De fato, meus irmãos, nós não conseguimos ver a Jesus ressuscitado com os nossos olhos. Não conseguimos ver a Jesus em seu corpo glorioso ressuscitado, não podemos ver. Por isso, meus irmãos, é necessário que para ver o Cristo, é necessário que tenhamos fé. É necessário que vejamos o Cristo ressuscitado com um olhar de fé. E por isso precisamos procurar os sinais do Cristo ressuscitado. Nós ouvimos no Santo Evangelho, quando Maria Madalena, ainda de madrugada, foi ao sepulcro de Nosso Senhor. E lá percebeu que o sepulcro estava vazio. Então ela corre para avisar os apóstolos e encontra Pedro e João. Pedro e João então acorrem até o sepulcro de Nosso Senhor. Pedro entra primeiro e depois João. E o que nós observamos quando Pedro e João entram no sepulcro? Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com faixas, mas enrolado no lugar à parte. Depois entrou o discípulo, João, viu a mesma coisa e quando ele viu, acreditou. Ele viu as faixas que enrolavam o corpo de Nosso Senhor. E veja, por que João acreditou? Porque elas estavam como que com a forma do corpo de Nosso Senhor. As faixas não estavam desenroladas, mas elas estavam no chão, como ouvimos no Santo Evangelho. Como que quando Jesus ressuscitou, o seu corpo transpassou aquele pano. Assim como o corpo glorioso de Jesus transpassou as portas do cenáculo quando ele visitou os discípulos, quando já estava ressuscitado. João viu o sinal do Cristo ressuscitado e por isso acreditou. Meus irmãos, quais são os sinais do ressuscitado para nós? O primeiro sinal do ressuscitado é a própria palavra que acabamos de ouvir, meus irmãos. São os santos evangelhos que testemunham para nós que Cristo ressuscitou. Ao mesmo tempo, nós temos a Santa Igreja, que confirma a veracidade dos evangelhos. O magistério de 2000 anos que diz para nós, sim, Ele ressuscitou e por isso todos os anos celebramos a Páscoa do Senhor. Com alegria. Nós olhamos para os santos da igreja, olhamos para um São Francisco de Assis,
que fora capaz de beijar um leproso, que fora capaz de deixar tudo, uma vida de riqueza, para se despojando-se de tudo que tinha, seguiu ao Cristo ressuscitado com alegria. Olhamos para uma Santa Teresinha que com apenas 15 anos de idade entra para o Carmelo com um desejo de dar a vida ao Cristo ressuscitado. Quando olhamos para os mártires da igreja que deram a sua vida por amor ao Cristo, e esse amor estava no seu coração, e era um amor que sustentava a força para dar a sua vida. E essa força que havia nos mártires é a força do ressuscitado. São, meus irmãos, os sinais do ressuscitado, que às vezes está muito perto de nós, como aquele irmão que vemos que com o seu testemunho de vida busca uma vida coerente com a sua fé. Vemos aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente que deixou a vida mundana, que deixou a vida de pecado, e olhamos para esses irmãos e pensamos, de fato, Cristo ressuscitou. Essas pessoas não seguem um Deus morto, mas um Deus ressuscitado, porque creem firmemente que Deus caminha com eles. E poderíamos dizer aqui, meus irmãos, que o maior sinal da ressurreição de nosso Senhor se faz presente hoje, aqui na Santa Missa. Nós vamos, daqui a pouco, na liturgia eucarística, consagrar o pão, consagrar o vinho, que se transformará em Cristo inteiro e o Cristo ressuscitado. A igreja nos afirma que nós recebemos na comunhão um Deus vivo e não morto. Recebemos na Eucaristia um homem vivo, muito mais vivo do que nós, porque Ele está vivo para sempre. Eis, meus irmãos, os sinais do Cristo ressuscitado. E por isso, devemos saber que a alegria cristã, ela não pode estar pautada nas realidades somente materiais e temporais, porque se nós colocarmos o fundamento da nossa alegria nessas realidades, seremos homens e mulheres tristes, angustiados, deprimidos. Mas, meus irmãos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às incertezas do futuro, vemos que a alegria da Páscoa é percebermos que Cristo passou pelo sofrimento, mas Ele vitorioso venceu o sofrimento e a morte. E promete para cada um de nós, meus irmãos, que o seguirmos, também venceremos. Por isso, quando nós estamos diante de realidades que nós não temos controle sobre ela, devemos pensar naquelas palavras de São Paulo: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Omnia in bonum, tudo é para o bem, tudo é para o bem.
Estamos numa pandemia. Isso foge às nossas forças. E por isso, confiando em Deus, dizemos: omnia in bonum, tudo é para o bem. Se não posso sair de casa, omnia in bonum. Se não posso ir à missa, se não posso me confessar, omnia in bonum, tudo é para o bem. Se estou sem trabalhar, se estou doente, omnia in bonum, tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Se estamos junto de Cristo, se vivemos com Cristo, se morremos para esse mundo, o que nos tirará a alegria? Diz-nos o Senhor: eu vos darei uma alegria que ninguém poderá tirar. A alegria de sabermos que Deus está conosco, que Deus rege a nossa vida, que Deus quer o nosso bem. É uma realidade que nos dá uma profunda alegria, e uma alegria que ninguém pode nos tirar. Que mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo que choramos, haverá em nós a alegria de sabermos que Cristo está conosco. A alegria pascal é a esperança da felicidade eterna no céu. E por isso, meus irmãos, a única condição da verdadeira alegria é não nos separarmos de Deus. É a única coisa que pode nos tirar a alegria. Ou seja, não deixar que as coisas nos separem dele. Não podemos. Sabermos-nos em todos os momentos que somos seus filhos. Se, meus irmãos, vivermos com Cristo, se vivermos no amor dele, quem tirará a alegria que ele nos prometeu? Viveremos a alegria hoje, e na vitória da nossa ressurreição, viveremos a alegria plena, vitoriosos com nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos para a Virgem Santíssima, a nossa mãe. Ela acreditou, ela também observou os sinais, e no coração dela nunca houve dúvida da ressurreição de seu filho. Que possamos, com a ajuda da Virgem Santíssima, observarmos a todo tempo e lugar os sinais do ressuscitado. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele é a nossa alegria. Por isso, nós rezamos no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.